Olá! Tudo bem, moçada? Como vocês estão? Com muito calor? Com as queimadas na Amazônia e no Pantanal, o calor só aumentou, não é mesmo? Porque as árvores é que trazem a sombra e que produzem a umidade que a gente precisa. As árvores mandam essa umidade que elas produzem para todos os estados do Brasil e mandam também para países vizinhos do Brasil. A gente precisa agora fazer o reflorestamento dessas árvores que foram queimadas, não é mesmo? A gente precisa replantar as árvores. Mas vamos para o assunto que interessa, a nossa história dessa semana. A nossa história de hoje é sobre a época dos últimos reis. É uma história baseada em fatos reais e uma história muito importante para nós lá do Projeto Social. Vamos conhecer? Na época do último rei e da última rainha, aconteceu uma revolta muito grande, que juntou os pobres, os miseráveis e os comerciantes numa grande revolução. Essa revolução ficou conhecida como Revolução Francesa, que durou do dia 5 de maio de 1789 até 9 de novembro de 1799. Muitos anos de Revolução Francesa, não é mesmo? Essas pessoas revoltosas perseguiram o rei e a rainha, que cobravam impostos só dos pobres e não cobravam impostos dos ricos. Então, os revoltosos perseguiram o rei e a rainha, derrubaram o rei e a rainha, que ficaram sendo os últimos reis e rainhas que nós tivemos ao longo da nossa história. E perseguiram os nobres. Esses nobres fugiram para o campo, para outros países, foram viver no exílio. E dentre esses nobres que fugiram para o campo, está Luís e Rose, que são personagens importantes da nossa história. Luís e Rose foram morar num castelo no campo, lá longe da cidade e longe dos revoltosos. E lá tiveram uma vida bem discreta e baseada nos preceitos cristãos. Luís e a Rose tiveram suas primeiras filhas, a Otavie e a Leontie. E no dia 9 de março de 1811, tiveram a protagonista da nossa história. Tiveram uma linda menina chamada Émilie de Villeneuve. Émilie era uma criança muito discreta, muito observadora das coisas ao seu redor e uma menina muito devota. A mãe de Émilie, a Rose, cuidava dos negócios da família e dava aula também para suas filhas. Ensinavam para elas matérias como matemática, ciências, literatura, histórias religiosas, dentre outros ensinamentos mais. Depois de um tempo, nasceu o irmão mais novo de Émilie, que se chamava Ludovic. Quando a Émilie estava com 14 anos, a mãe dela, Rose, que estava doente já há algum tempo, veio a falecer.
A Emily, que já era uma criança bem discreta e calada, ficou ainda mais reflexiva, ficou ainda mais quieta e mais observadora, mas não conseguiu manifestar toda a tristeza que ela estava sentindo. Depois, quando a Emily já estava com 17 anos, a sua irmã, que era muito companheira, a Leonti, veio a falecer também de uma doença que ela teve. A Emily ficou ainda mais triste, mais reservada, mais voltada para si e começou ainda mais os seus estudos religiosos. Ela intensificou as suas orações. Quando a mãe de Emily faleceu, o pai de Emily decidiu mandar as filhas para a casa da avó, para a avó continuar com a educação das meninas. E o menino, o Ludovic, o pai resolveu matricular e levar para um colégio interno. E começou a levar os negócios da família sozinho. O pai de Emily, ele era uma pessoa que tinha muitos afazeres, pois ele trabalhava fora e ainda comandava os negócios da família. Lá na casa da avó, a Emily e as irmãs começaram a conviver com muitas pessoas, muitos amigos e muitas festas sociais. E a Emily teve contato com todo um mundo fora da casa, fora do castelo, e começou a observar toda a desigualdade social que acontecia ao redor dela. Ela começou a ter um olhar diferente para os pobres e começou a sentir que tinha alguma missão reservada para ela em seu coração a respeito das desigualdades sociais que ela via. Ela não achava certo ter tantas pessoas pobres. Um dia, a sua irmã mais velha, a Otavie, se apaixona e casa e vai embora, vai morar com o esposo, ficando a Emily e a avó sozinha em casa. Depois de um tempo, a avó de Emily falece e a Emily, sem ter onde ficar, sem ter com quem ficasse, voltou para o castelo lá no campo, para o castelo do seu pai, e começou a cuidar das riquezas da família, começou a cuidar dos negócios da família e ajudar o pai na administração de toda a riqueza. A Emily não se esqueceu do que ela viu na época que ela morou com a sua avó, de toda a desigualdade social. E, aos poucos, foi percebendo que tinha uma grande devoção que ela deveria cumprir. Começou a crescer no seu coração uma vontade de servir aos pobres e ser serva de Deus. E Emily, quando tinha certeza da sua devoção e do seu carisma, pediu para conversar com seu pai. O seu pai achou aquela história toda muito complexa, pois ele não aceitava que a filha dele largasse todas as coisas boas que ela tinha no castelo para servir aos pobres, para ser serva de Deus. E a princípio ele não concordou. Mas a Emily não desistiu da sua ideia, não desistiu da sua convicção. E o pai e o irmão, vendo que a Emily não ia abrir mão das suas ideias e da sua convicção, fizeram um acordo. O pai de Emily disse para Emily que se em 4 anos ela ainda tivesse com essa ideia fixa na mente, que ele iria apoiá-la. E, durante esses 4 anos, a Emily serviu aos pobres, continuou com as suas orações,
e nesse meio tempo ajudava todas as pessoas ao redor do castelo. Passados 4 anos, a Emily fundou, junto com outras colegas também, uma congregação. Essa congregação da Imaculada Conceição, onde a Emily e as outras irmãs faziam projetos em cadeias, projetos com mulheres carentes da região, ensinando elas a costurar, ensinando um ofício, uma profissão, levando a cura através da medicina. E o sonho da Emily era levar toda essa ajuda para outros estados, para outros países que necessitavam da sua ajuda com a medicina, com a educação, com a escola, com a profissionalização, para as pessoas conseguirem serem amparadas e ajudadas de alguma forma. E, mais ou menos em 1847, o sonho de Emily se tornou realidade. Ela conseguiu levar a sua vocação para a África. Porém, quando Emily volta da África, ela contrai uma doença que estava assolando toda a Europa, a cólera. E no dia 2 de outubro de 1854, Emily não aguenta e morre. Porém, a congregação das Imaculadas Conceição, das Irmãs Azuis, como elas ficaram conhecidas, continua com a vocação de Emily em outros países. E em 1904, elas vão para a Espanha, para a Itália, finalmente chegam no Brasil, levando o carisma de Emily, dedicando-se à educação, dedicando-se à saúde e aos pobres. As Irmãs Azuis, como elas ficaram conhecidas, continuam até os dias de hoje, levando o carisma de Emily para todos os lugares onde elas passam. E a história de hoje fica por aqui.